Este é o Segurança Legal episódio 318, gravado em 24 de junho de 2022. Rastreabilidade de mensagens instantâneas. Neste episódio, conversamos com Gustavo Rodrigues e Natália Salchuk Patrício sobre o relatório de rastreabilidade de mensagens instantâneas realizado pelo Íris. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e gostaria de lembrar que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas críticas e sugestões de tema. Para isso estamos à disposição dos ouvintes pelo Twitter no @segurançalegal, pelo e-mail podcast@segurançalegal.com, youtube.segurançalegal.com e agora também no Mastodon, @segurançalegal, @mastodon.social. Também temos a nossa campanha de financiamento coletivo no PicPay, picpay.me/segurançalegal, e também no Apoia-se, apoia.se/segurançalegal, além também do Pix, que você pode verificar lá no site do podcast, que você vai ver lá a chave aleatória, se sentir bem e quiser fazer a doação por Pix. Bem, então sem mais demoras, já vamos ouvir a entrevista aí que fizemos com o Gustavo Rodrigues e a Natália Salchuk Patrício sobre esse relatório de rastreabilidade de mensagens instantâneas que foi criado lá pelo pessoal do Íris. Vamos então ouvir os nossos convidados de hoje. Bem, então estamos de volta com os nossos convidados especiais de hoje para falar sobre esse estudo magnífico aqui que o pessoal do Íris fez. Então estão aqui conosco hoje o Gustavo Rodrigues, né? Eu vou ler um mini CV de cada um. O Gustavo Rodrigues, que possui graduação em Antropologia pela Universidade Federal de Minas Gerais e está realizando mestrado em Divulgação Científica e Cultural pela Unicamp. É pesquisador e coordenador de políticas públicas no Instituto de Referência em Internet e Sociedade, o Íris, onde atua desde 2018, representando o Instituto na coalizão Direitos na Rede. É membro do Núcleo de Coordenação da Rede de Pesquisa em Governança na Internet, tem atuado no debate público e incidência nas políticas públicas relativas a diversos temas da governança na internet no Brasil, incluindo regulação da inteligência artificial, transparência na moderação de conteúdo, proteção de dados pessoais e políticas de criptografia. E aí, Gustavo, tudo bem? Tudo bom, pessoal? Queria agradecer o convite e dizer que é uma satisfação enorme estar aqui hoje. A gente fica feliz aí, muito obrigado por estar aqui conosco. E também a Natália Salchuk Patrício, que possui graduação e mestrado em Engenharia da Computação pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Atualmente é assistente de pesquisa na Universidade de Ciências Aplicadas de Karlsruhe, na Alemanha. Entre 2020 e 2022, participou do programa German Chancellor Fellowship pela Alexander von Humboldt Foundation, pesquisando neutralidade da rede e responsabilidade de intermediários no Center for Global Cooperation Research da Universidade de Duisburg-Essen, na Alemanha. Atua como professora em cursos de especialização na área de TI, é membro da Comissão Fiscal do capítulo brasileiro da Internet Society e também representante da região da América Latina no NRO Review Committee do ICANN. E aí, Natália, tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigado, olá a todos e todas, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês no dia de hoje. A gente está muito feliz, né, de poder, primeiro, ajudar a divulgar esse estudo, como eu disse, muito legal, feito pelo Instituto de Referência Internet e Sociedade, o Íris, né? A gente, como sempre, vai deixar o PDF lá no nosso show notes, onde vocês podem ver, inclusive, todos os participantes aqui. Tem uma questão de espaço, né? Mas tem um grande grupo que participou desse estudo, de título Rastreabilidade de Mensagens Instantâneas. É um estudo de fôlego, né? A gente, inclusive, estava comentando aqui antes, né, pessoal, como vocês foram cuidadosos com a questão da metodologia, sobretudo a metodologia acerca da escolha das obras, que é uma coisa que a gente não vê com tanta frequência aqui no Brasil, né? Então, é um estudo bastante sério, faz parte de um projeto, e me corrija depois, Gustavo, se eu estiver errado, mas um projeto maior
que é o projeto Comunicações Privadas, Investigações e Direitos, que vai envolver 3 análises, né, ou 3 mecanismos de investigações sobre comunicações privadas, que é a rastreabilidade de mensagens instantâneas, que é o tema de hoje, depois hacking governamental e varredura pelo lado do cliente. É isso, né, Gustavo? Exatamente. E também, né, vocês tocam, e acho que o Gustavo vai ter a oportunidade de falar um pouco mais logo a seguir, vocês também tocam e fazem uma discussão sobre o PL 2630, que a gente inclusive já falou aqui no Segurança Legal, lá no episódio 245, que contou com a participação da Raquel Saraiva, do Diego Canabarro e do Paulo Renat. PL 2630, para quem não lembra, é o chamado, um título bem estranho ainda, que é a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Mas enfim, vamos deixar os nossos convidados falar um pouco aqui. Gustavo, eu começo contigo, perguntando como é que foi feito esse estudo, assim, como é que tu poderia, né, explicar para nós e para os nossos ouvintes aqui como foi essa ideia aí e um pouquinho sobre esses resultados aí do estudo que vocês fizeram. Então, esse foi um estudo que, como você mencionou, é parte de um projeto mais amplo em que a gente está investigando um pouco das bases que existem na literatura, a partir de fontes científicas e técnicas, para certas propostas que têm sido apresentadas hoje em dia como mecanismos de investigação que não interfeririam alegadamente na criptografia. Então, muitos dos defensores desses mecanismos vão falar, tudo bem, a gente não quer mais quebrar a criptografia, o que a gente quer é essa outra coisa aqui que seria mais ok porque não interfere diretamente na criptografia. Como a gente vai conversar ao longo desse episódio, essa alegação ela é em si controversa, mas para entender o quão controversa ela é e quais os subsídios para esse tipo de raciocínio, o que a gente queria fazer era olhar na literatura. Então, o nosso objetivo foi selecionar, e aí falando desse primeiro relatório especificamente, selecionar um conjunto de referências que nos permitisse entender melhor se existem bases acadêmicas e técnicas que embasassem essas propostas. E aí, para compor esse conjunto de referências, nós fizemos 3 procedimentos. Primeiro, uma busca sistemática a partir de palavras-chave selecionadas em bases de dados acadêmicas, como o Scopus e Google Scholar. Nós também fizemos uma seleção de contribuições técnicas, documentos produzidos por organizações que participaram do debate legislativo sobre a rastreabilidade no caso do PL 2630, que foi o principal fator que motivou essa discussão aqui no contexto brasileiro. E nós também incluímos, de forma discricionária, 6 textos que não voltaram em nenhuma dessas 2 seleções iniciais, mas que nós já conhecíamos em virtude de já ter contato com o tema e entendíamos que tinham contribuições muito relevantes. E aí eu só queria fazer um disclaimerzinho sobre essa terceira fonte, porque a gente sabe, e é muito importante falar isso do ponto de vista científico, que essa inserção discricionária, ela reduz parcialmente a representatividade dos nossos resultados, já que foi uma seleção feita a partir de uma análise subjetiva de relevância. Mas a gente entende que esses benefícios, que havia benefícios na inclusão desses textos em função das contribuições mesmo de material de análise que eles davam e de ser uma parcela pequena desse total. Então, no nosso relatório também está indicado explicitamente que textos são esses, para que quem quiser replicar o estudo possa excluí-los da análise, se assim achar pertinente. E no fim, com essa metodologia, a gente ficou com 32 textos que foram submetidos a um formulário de análise sistemática e, posteriormente, a gente sintetizou os resultados no relatório, onde vocês podem achar essa metodologia descrita de uma forma muito mais minuciosa. E vocês também trouxeram e fizeram até uma própria comparação, né, entre propostas de rastreabilidade que ocorreram no Brasil e na Índia, né? E acho interessante a questão do cenário indiano, né? Por que vocês escolheram a Índia? A gente sabe que tem algumas aproximações, né? E a gente até já viu até notícias bem preocupantes assim, sobre como o cenário de fake news ocorre, né? E as questões que ocorrem lá na Índia. Como é que foi essa escolha da Índia? Por que vocês escolheram a Índia? E como é que a gente poderia aproximar e utilizar o exemplo indiano para nos ajudar aqui a estudar esse tema com base, né, nas questões brasileiras?
Então, essa é uma questão bastante interessante, porque, na verdade, a gente não escolheu exatamente a Índia. Eu diria que a Índia se impôs para nós como um contexto fundamental para ser analisado no estudo. Porque quando a gente começou a fazer as pesquisas, inclusive essa primeira busca a partir de palavras-chave, o que a gente percebeu é que, e essa é uma das conclusões do nosso estudo, essas propostas de rastreabilidade de mensagens instantâneas, elas não surgem exatamente a partir de um debate técnico ou acadêmico. Então, inclusive, o próprio termo rastreabilidade não tem um significado que seja consensual ou evidente do ponto de vista técnico e computacional, como a Natália vai poder falar muito melhor que eu. Mas essas propostas, em geral, elas são apresentadas por formuladores de políticas públicas com o objetivo de combater a disseminação de algum conteúdo que eles consideram como nocivo, e aí a desinformação frequentemente é levantada nessa discussão, mediante a criação de um mecanismo para facilitar a investigação e a repressão de eventuais ilícitos associados a essa disseminação. Então, quando a gente estava fazendo essa busca, o que a gente percebeu é que a literatura que estava voltando para nós era uma literatura majoritariamente reativa. Então, essas propostas não estavam sendo discutidas a partir de um acúmulo científico que as embasasse, mas a partir do fato delas terem surgido em dois contextos regulatórios, que são Brasil e Índia, é que os pesquisadores, os acadêmicos começaram a se debruçar sobre isso e fazer discussão sobre as implicações que essas propostas teriam. Então, falando muito rapidinho, para dar um start, né, no nosso papo sobre esses dois contextos, no caso da Índia, o foco da controvérsia foi uma norma chamada Regras de Tecnologia da Informação de 2021. É uma norma que está subordinada a uma lei indiana, que é a Lei de TI, e que vai dizer que os intermediários que fornecem mídias sociais e que têm mais de 5 milhões de usuários teriam a obrigação de permitir a identificação do remetente original das mensagens que são encaminhadas na sua plataforma. Então, no contexto indiano, o conteúdo da norma diria que se eu escrevo algo e aí escrevo para você, e você encaminha para o Vinícius, e o Vinícius encaminha para a Natália, é preciso que a plataforma garanta que seja possível me identificar enquanto remetente original. Já no caso brasileiro, teve uma leve diferença, assim, que na verdade é uma diferença até substancial. O motor aqui foi o PL 2630, como vocês comentaram, que também é conhecido como PL da Fake News, que foi um texto que tramitou super rápido em 2020, foi aprovado no Senado, com uma previsão de que a plataforma devia guardar os registros sobre os envios de mensagens que fossem encaminhadas por 5 usuários em até 15 dias para grupos, listas de transmissão ou mecanismos análogos. Então, a gente vê que quando a gente fala de rastreabilidade, pode ser identificação do remetente original da mensagem, no caso indiano, ou pode ser uma identificação de toda a cadeia de usuários envolvido no compartilhamento de mensagens que observem certos parâmetros. Então, acho que é um pouco um comentário inicial sobre por que falar de Índia e por que falar de Brasil também, né? São os dois contextos em que as propostas realmente foram apresentadas e ganharam tração, e a literatura acabou sendo muito reativa a esses dois ambientes. Eu fico pensando, né, e acho que a gente acompanhou algumas discussões até lá no episódio 245, e como é que vocês veem essa questão de como o Estado reage, né, os interesses estatais na busca, e até de uma forma mais ampla, até na abertura da criptografia, naquelas questões de chaves mestras ali, para que ficariam em tese, em alguns casos, ali com o Estado, enfim, será que a gente não tem, e até as discussões lá do Marco Civil, inclusive, né, que tanto polícia quanto Ministério Público sempre disseram assim, olha, se nós não tivermos logs, nós não vamos conseguir mais investigar crimes, e vai se estabelecer um estado, assim, de criminalidade digital e virtual, enfim. Como é que vocês veem, né? Será que a fake news aí, de repente, às vezes, ou as fake news, né, não são usadas como uma desculpa para essas tentativas, talvez, de se diminuir a segurança e de repente ampliar medidas de monitoramento de discursos na internet? Se quiser começar com o Gustavo, depois a Natália, se quiser, também pode fazer algumas observações sobre isso.
certamente a gente vê que governos do mundo inteiro têm feito esforços investindo contra a criptografia de formas diretas e indiretas, e aí eles acionam uma miríade de motivações para justificar esses esforços, né? Então, eventualmente é o terrorismo, eventualmente é o combate à pornografia infantil, eventualmente é o combate à desinformação. Parece que a questão que tiver mais premente no momento é mobilizada como justificativa da vez para enfim, alicerçar alguma proposta que acaba fragilizando direto ou indiretamente a criptografia. E aí, uma coisa que eu venho percebendo nos últimos anos é que, conforme o debate sobre a criptografia foi avançando e ganhando mais tração pública, parece que os governos passaram a ter um certo constrangimento em admitir que eles têm um interesse em quebrar a criptografia. Então, você vê uma mudança de retórica que é no sentido de dizer: não, mas tudo bem, custódia de chave quebra criptografia, então eu não quero um sistema de custódia de chave, eu não quero uma chave mestra, mas me dá então uma rastreabilidade de mensagens instantâneas, me dá então um client-side scanning, me dá então algum outro mecanismo que, em última análise, vai gerar um prejuízo talvez tão grande quanto para a segurança dos usuários, para os direitos dos usuários, mas que eu consigo tentar enquadrar politicamente como uma coisa que não está violando a segurança do sistema e que se não haveria uma interferência direta na criptografia, né? Nem no algoritmo, nem no mecanismo de gestão de chave, então tá tudo bem. Interessante. Natália, você quer fazer alguma observação sobre isso? Do ponto de vista de uma engenheira da computação, né? Como é que essas discussões entram nas questões técnicas? Vocês se preocupam com isso também? Bom, com certeza, né? É uma questão que impacta muito, né? A área técnica, né? Quando a gente pensa em fragilizar, né, a criptografia, porque primeiro, né, claro, o exemplo, né, posto no caso da PL aqui do Brasil, né, é só vamos dizer, uma desculpa, ou pode ser até um precedente que acaba se abrindo para outros casos, né? A gente tem aí para um aplicativo específico, né? Mas quando a gente está falando de criptografia, a gente tem que sempre ter uma visão mais ampla de que, às vezes, até mesmo as definições que vêm na legislação, definições mais técnicas de quais serviços que vão se enquadrar ou não, às vezes são muito borradas, né? Então é difícil você saber exatamente para quem que vai se aplicar, né? Claro, a legislação foi pensada para um tipo de aplicativo em mente, né? Pelo menos do meu ponto de vista, fica bem claro que existe um aplicativo específico que se pretende como foco, mas, né, se usam terminologias que às vezes pode dar o sentido de que outros tipos de aplicativos ou outros tipos de serviços também se enquadrem nisso, e acaba abrindo um precedente para que se amplie cada vez mais o escopo, né, também do uso dessas soluções. Então, fica um pouco complexo, né? Eu acho que é difícil você falar o que é hoje um serviço de mensageria, né? A gente tem diversos, né, serviços que incorporam essa funcionalidade também. Então, claro. Esse é uma preocupação, com certeza, né, para nós da área técnica. Eu fico me lembrando, até no passado, já quando eu estudava a responsabilidade civil dos provedores, né? E aí lembro de alguns textos assim que como é que a gente classifica as redes sociais, né? Então tem redes sociais de conversa, aí tem a rede social em si, tem redes sociais profissionais, e aí depois aí começava a dizer, tem certos serviços que possuem funcionalidades de redes sociais ou de comunicação dentro. Então você tem o YouTube, e as pessoas podem conversar lá dentro do YouTube. Só que na verdade, como até mesmo você falou, né, Natália, é difícil até de estabelecer, né? Porque hoje a comunicação ela é tão intensa e tão integrada em tantas plataformas, né? Que de repente eu vou regular somente mensageria, que se diz, não instant messengers, né? Só que eu tenho uma série de outras ferramentas em que a comunicação fica integrada e às vezes de uma forma muito, muito difícil de você separar a comunicação, às vezes, da própria finalidade de outras ferramentas, né? E aí entra as tentativas de você afetar a criptografia nesse meio, que podem ter efeitos, às vezes, muito
perversos e até mesmo difícil de se imaginar quais vão ser os efeitos disso do ponto de vista da segurança da informação mesmo, né? Com certeza, acho que isso que é uma coisa que falta, né? Também acho que quando a gente está falando de iniciativas nesse sentido, né, de tentar, né, de estabelecer determinadas regulações que tem aí, é fazer uma análise de impacto, né, disso, de impacto técnico, de impacto talvez até econômico, né? Mas, assim, pensando na área técnica, precisaria ter, né, coisas mais sérias, assim, de que antes, né, de se propor uma coisa do tipo, que se pudesse estudar, né, qual seria o impacto técnico, de fato, disso, porque, assim, os especialistas sempre estão alertando, né, mas eu acho que a gente é um ciclo que sempre volta, né? Assim, a gente alerta, aí se muda, aí fala, não vamos fazer mais desse jeito, e aí, depois de um tempo, parece que o debate volta novamente e aí começa tudo de novo. É verdade. E uma coisa interessante é que mesmo em sistemas em que toda essa questão da auditabilidade, do rastreio, aplicativos, né, que tem que ter esse tipo de coisa, mesmo sistemas em que isso é feito, né, ou seja, os bancos principalmente ficam o tempo todo tentando botar mais e mais recursos de auditabilidade, rastreabilidade nas aplicações, ainda assim a gente tem a possibilidade de burlar, a possibilidade de evitar esses mecanismos. E aí quando tu pensa num ambiente tão diverso de aplicações de comunicação e meios diferentes, né, como vocês estavam colocando, né, que não é só o aplicativo de Instant Message, são tantas outras plataformas que integram esse tipo de funcionalidade, que realmente é um problema complexo pra caramba para resolver assim numa parada só, né? Ou seja, tem que realmente pensar bastante sobre isso antes de tentar implementar qualquer coisa, né? Não só sob pena de colocar em risco a privacidade dos usuários, né? E a liberdade de expressão também deles em certo ponto, dependendo do país em que a gente se encontra, mas também a própria efetividade do mecanismo, né? Que pode simplesmente se mostrar inadequado. Ou pior, né? Como as pessoas ainda podem simplesmente mudar de... Esse aplicativo aqui se a ideia por exemplo... controlar fake news, né? A gente já viu aí que vamos migrar para outro aplicativo que não, por estar em outro país, não se submete a essas regras colocadas aqui e deu, né? É como a internet funciona, né? Guilherme, mas eu colocava assim, Guilherme, Natália e Gustavo, o que eu colocava não só nesse aspecto, né? Mas mesmo que todo mundo, vamos supor que a gente faça, né? Todo mundo se dê as mãos e vamos implementar a rastreabilidade em tudo que é sistema que a gente vê pela frente, né, para evitar fake news, seja lá o que for. Por mais que se esforce para fazer direito a coisa, mesmo que a gente tenha um método que funcionasse e tal, a questão das vulnerabilidades que a gente encontra em tudo quanto é aplicação, tu teria vários desenvolvedores diferentes atuando em várias aplicações diferentes, seria assim praticamente impossível tu não ter uma possibilidade de alguém malicioso, alguém que quer efetivamente fazer um ataque para disseminação de informação falsa, por exemplo, que vai ter recursos para isso, né? Recurso financeiro suficiente para investir numa busca por essas portas alternativas de entrada, vai encontrar. Vai acabar encontrando. Essa é uma das críticas principais que se faz a essas propostas, que elas têm falhas conceituais muito graves, né? Então, quando a gente pensa em desinformação, um dos aspectos basilares do debate é o caráter multiplataforma da desinformação. Então, se chega um conteúdo para mim no Twitter e eu decido compartilhar ele no WhatsApp, por exemplo, acabou, a rastreabilidade não vai me ajudar a chegar no remetente original efetivo, ela vai chegar na pessoa que trocou de plataforma. E do mesmo modo, uma das críticas que também apareceu bastante no nosso estudo era quanto a essa questão da eficácia mesmo dentro de uma plataforma. Porque a burla do mecanismo de rastreabilidade é Ctrl-C, Ctrl-V ou captura de tela. São dois mecanismos de custo baixíssimo em que permitiriam que o usuário comum simplesmente passasse a compartilhar aquele conteúdo sem que o mecanismo de rastreabilidade o pegasse. Então,
você tem uma falha conceitual mesmo, com essa ideia de remetente original sendo tão central, ou mesmo com a ideia de cadeia de encaminhamento sendo tão central para justificar essa proposta. Isso, Gustavo, é a modelagem de ameaça mal feita. é justamente isso, tu não avalia não avalia adequadamente contra quais ameaças tu tem que se defender para que o sistema funcione. E aí, dizer que os aplicativos em geral, de bancos, assim, eles falham também nisso, né? Então, por exemplo, eles consideram... Tem uma série de mecanismos que esses aplicativos bancários utilizam, né, para garantir que o cara não está rodando o aplicativo num simulador, num emulador, que ele não possa... que o dispositivo não esteja roteado ou com jailbreak, que permita o usuário fazer o que ele quiser com a aplicação em execução, faça a verificação de certificado e tantas outras coisas. E esses caras, mesmo assim, esses sistemas que têm um investimento muito grande para evitar essa burla desses mecanismos de rastreamento que eles têm lá dentro, mesmo assim, esses mecanismos são facilmente desativados. Agora, imagina isso transposto, essa é a relação que eu estou fazendo, mas isso transposto para aplicativos de Instant Messenger, né, ou qualquer outras aplicações de comunicação, que não tem o mesmo foco, não tem a mesma preocupação, talvez com a questão da segurança, né? E mesmo que eles implementem mecanismos idênticos, esses mecanismos são facilmente burlados. Então, a plataforma em si não é segura. Por mais que tu não tenha... Vamos supor que tu consegue, né, desabilitar o copy e outras coisas mais, a aplicação em si nunca vai ser segura na mão de um atacante com a motivação adequada e com os recursos necessários para fazer a alteração do programa em execução. Aí realmente não vai ter o que fazer aí. Gustavo, diz uma coisa, como é que tá a situação atual desse PL aqui do 2630? Eu até pedi hoje de manhã para vocês aqui uma cópia, né? Que a gente teve algumas discussões aqui, desde o episódio 245, eu acho que não teve nenhuma modificação, né? Mas como é que vocês estão acompanhando isso de perto? Como é que estão as discussões envolvendo esse projeto? Sim, estamos acompanhando bem de perto, através do IRIS e também no âmbito da Coalizão de Direitos na Rede, que é essa articulação de mais de 50 organizações que trabalham com direitos digitais no Brasil e várias organizações que outras pessoas que participaram do podcast, inclusive, também são membros. Então, o 2630, ele é um PL muito complexo, porque ele ganhou a alcunha de PL das fake news, mas em realidade ele é um PL que trata de muitas coisas diferentes, desde transparência da publicidade online, até moderação de conteúdo devido processo, obrigação de representação legal. Então o que a gente está falando é de uma regulação ampla de serviços de rede social, de plataformas de busca e de mensageria. Quando o 2630 foi apresentado inicialmente, né, ele foi apresentado no Senado e na Câmara, mas ele avançou no Senado rapidamente, foi aprovado em poucos meses, em 2020. Ele foi objeto de muitas críticas, críticas tanto ao conteúdo dele, inclusive por causa da rastreabilidade, entre outras previsões, mas também críticas quanto à forma como o processo foi conduzido, que foi muito assodado, que foi excessivamente acelerado, que não teve espaço suficiente para uma participação realmente plural. Só que quando o PL chegou na Câmara, a coisa mudou um pouco de figura, porque foi composto um grupo de trabalho, né, especificamente para produzir um parecer, um substitutivo desse texto, e aí esse grupo fez um processo bastante amplo de participação. Então foram realizadas 27 reuniões técnicas deliberativas, 15 audiências públicas, teve a participação de mais de 150 especialistas dos mais diversos setores. E aí, como resultado final desse grupo, surgiu um relatório que trazia uma evolução muito substancial em relação ao texto do Senado. Então, tinha regras de devido processo e transparência para moderação de conteúdo que seriam importantes do ponto de vista dos direitos dos usuários, para normas de transparência de publicidade digital também. A própria rastreabilidade foi algo que foi retirado do texto, em favor de uma combinação entre mecanismos menos gravosos de investigação, que fossem controlados judicialmente, que fossem voltados para indivíduos específicos, tivessem prazo determinado, e mecanismos de desincentivo à viralização de conteúdos. Então,
houve uma série de pontos de melhora. Agora, é importante falar também que há pontos que ainda são bastante controversos nesse último relatório. Então, teve toda uma inclusão de uma parte sobre remuneração de jornalismo que exigiria todo um debate muito mais amplo. Tinha uma proposta também de alterar o marco civil da internet para dobrar o tempo de guarda dos dados que estava estabelecido ali, dos dados cadastrais. A gente ouviu rumores de que a rastreabilidade estava correndo risco de voltar numa versão um pouco mais amena, entre aspas, né, que seria restrita a conteúdos multimídia e ao período eleitoral. Mas, atualmente, o PL está parado, porque houve uma tentativa de aprovar um requerimento de urgência para que ele fosse levado a plenário. Mais cedo esse ano isso aconteceu, só que houve uma resistência muito grande, tanto do governo quanto das plataformas que seriam reguladas, e esse pedido de urgência não foi aprovado. Então, desde então, está uma coisa meio no limbo, assim, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos capítulos. E com o período eleitoral se aproximando, existe uma chance dessa proposta acabar sendo, digamos assim, atropelada pelo ritmo de trabalho que o Congresso assume durante o período eleitoral. E aí você fica pensando, né, como a diferença das proposições, né, e das regras, né, muito, muito heterogêneo, né, você tem, como você muito bem colocou, tentativas de regular coisas muito diferentes, alterando outras legislações, né, voltando ao debate do Marco Civil, e até a nossa própria tradição, e isso acho que é uma consequência direta do momento político atual que a gente vive, né, no Congresso, sobretudo, mas o Marco Civil, né, acho que foi um grande exemplo mundial ali de colaboração, né, de participação pública na questão de se ouvir diversos grupos. Acho uma coisa meio que única, assim, né, no Brasil, a forma de construção do Marco Civil, né. E aí você pega um projeto de lei que talvez influa na nossa vida cotidiana, né, ou afete a nossa vida cotidiana, de forma positiva ou negativa, dependendo do ponto de vista, mas de forma até mais ampla do que o Marco Civil, sem contar com aqueles mecanismos de participação que a gente teve lá no Marco Civil, né, Gustavo? Com certeza. Acho que um dos fatores que já dificultou um pouco esse debate é que ele foi feito durante a pandemia, né? E a pandemia, ela impulsionou a discussão, porque falou-se muito sobre como que a desinformação sobre questões como vacinas foi algo que suscitou muita preocupação pública, né? Então isso impulsionou o debate político sobre regulação de plataformas, ao mesmo tempo que as possibilidades de participação ficaram muito restritas, né? Então, o Congresso Nacional ele tinha um grau de abertura muito maior para a participação antes da pandemia e aí, foi aquela passagem muito rápida para o funcionamento digital, remoto, e aí as possibilidades de participação ficaram bastante restritas. Então, acho que é uma situação muito sui generis, né, para a elaboração de uma regulação como essa. Mas, apesar disso, eu tenho uma avaliação de que o processo feito na Câmara foi bastante rico mesmo, porque foram muitas audiências, a gente debateu extensamente, foram muitas reuniões, diversas versões do texto estavam em discussão. Então, foi bastante interessante enquanto essa experiência de construção democrática. Inclusive pensando que não só o Marco Civil da Internet, mas a própria Lei Geral de Proteção de Dados também foi fruto de um processo de debate bastante amplo. Então o Brasil tem uma espécie de tradição no nosso arcabouço de direitos digitais que a gente vem construindo na última década de participação, de construção democrática. Ótimo. Natália, quero te puxar um pouco para o debate aqui, já para começar então a falar sobre alguns aspectos mais técnicos, né, e eu fico pensando assim, acho que as grandes dificuldades, né, de você mexer com rastreabilidade em um ambiente, sobretudo como você muito bem lembrou lá no início, que parece, né, um ambiente de regulação que parece querer atingir um único aplicativo, que é reconhecidamente, né, e é vendido, entre aspas, como tendo a sua criptografia fim a fim, aí toda criptografia, né, forte acaba tendo que ser assim, mas como é que a gente rastreia, como é que a gente poderia, quais os meios técnicos que a gente poderia utilizar para realizar a rastreabilidade de mensagens em um ambiente em que você não consegue reconhecer, né, não consegue ler as mensagens, né, como é que você vê essas possibilidades?
Bom, é uma questão bem complexa, né? Eu vejo, sim, que a gente teria para implementar, né, no caso de se utilizar a criptografia fim a fim, né? Claro, uma possibilidade seria migrar, né, para uma criptografia centralizada. Então a gente sabe de aplicativos como o Telegram que ele não usa, né, criptografia fim a fim, que ele tem um servidor que armazena, né, esses dados, essas mensagens, e usa uma outra forma de criptografia. Então isso seria uma forma, claro, né, de se fazer, só que você perderia justamente as grandes vantagens de se ter a criptografia fim a fim, que é a manutenção da privacidade dos usuários, né, que é muito mais seguro a gente confiar na criptografia fim a fim, justamente porque o próprio provedor, né, o próprio aplicativo não teria acesso a essas informações, né, ou nesse processo. Então, uma forma seria, claro, usar soluções centralizadas, o que é um tanto quanto temerário, e aí depois a gente pode até falar por quê, mas no caso de criptografia fim a fim, eu imagino assim, que a solução que a gente teria que acoplar junto com as mensagens seria o uso do que a gente chama de hashes, né, que são basicamente aí como se fossem stamps, selos, né, de certa forma. A gente chama também de resumo criptográfico da mensagem, que iria junto com cada uma dessas, essas mensagens que seriam armazenados de alguma forma pelo provedor para que ele pudesse fazer essa rastreabilidade, né. Só que aí eu já entro até na dificuldade de se fazer isso, né, porque quando a gente faz o hash, a gente aplica um algoritmo criptográfico que resume aí, né, que vai baseado nos bits daquela mensagem e etc. E mensagem aqui a gente está entendendo de uma forma bem ampla, né, então pode ser mensagem de texto, vídeo, imagem, então tudo isso é mensagem, né, no final das contas são aí bits de informação. E a partir desses bits de informação você vai ter um resumo aí criptográfico, né, disso que vai ser armazenado numa base de dados. Só que qualquer alteração nessa mensagem já alteraria esse resumo aí a ser gerado. E isso, né, acho que até o próprio Gustavo já deu aí algumas formas de subterfúgios, né, que as pessoas poderiam fazer. Você dá um print, você alterar uma coisa que é muito simples de se fazer, você alterar o esquema de cores, às vezes é imperceptível para a pessoa, no caso de uma imagem, você alterar um pouco o esquema de cores, mas faz toda a diferença na hora quando você pensa em bits mesmo, né, ali no armazenamento, faz toda a diferença, o que vai gerar, né, um hash, né, um selinho ali diferenciado, e já não vai ter mais correspondência, né? Então você vai ter lá uma coisa armazenada, e aquela pessoa alterou uma corzinha de alguma coisa, já vai ter um outro selo, e quando você tentar comparar uma coisa com a outra, mesmo sendo, né, a mesma mensagem, não vai dar correspondência, né? Aí você não consegue fazer um processo automatizado, e claro que manualmente isso é completamente inviável, né? Da gente pensar em qualquer coisa do tipo. Então, eu imagino que seria dessa forma que a gente poderia pensar em implementar, mas que já traz várias limitações, né, como eu disse. E Natália, desculpa, Guilherme, essa modificação que tu falas, ela pode ser extremamente sutil, né? Numa imagem ou num vídeo, um único bit que seja alterado, que não vai impactar em absolutamente nada na visualização da informação, já é suficiente. Sim, exatamente. Isso, né? E hoje a gente sabe que existem até mesmo aplicativos que conseguem fazer isso, né? Assim, a pessoa não precisa ter nenhum conhecimento técnico elevado para fazer uma alteração desse tipo, né? São aplicativos que já existem, já estão disponíveis na internet, a pessoa baixa, ou até mesmo serviços web, que a pessoa vai lá e faz alteração. Então é muito simples, assim, não é uma coisa que precisa de um mecanismo muito sofisticado para a gente alterar, e já mostra que a solução acaba não tendo efetividade para o que se pensa, né?
Essa é a questão. E mesmo que fosse mais complexo, né? A gente vê que do que a gente já sabe, do que já aconteceu, o que já acontece de disseminação de mensagem, esse é um mercado que quem faz ganha dinheiro. Ou seja, quem faz está ganhando dinheiro fazendo isso e está encontrando os meios para fazer essa disseminação como as coisas estão. Se a gente coloca algum tipo de proteção, né, que pode ser facilmente furada, ou mesmo uma que precisa um pouquinho mais de conhecimento, o que vai acontecer vai ser que esse mercado vai se ajustar e vai aparecer gente oferecendo, mesmo que não seja só um aplicativo que resolva, né, Natália, assim, de forma fácil para o usuário, né, que de repente não tem conhecimento muito técnico, mas certamente esses que oferecem esse tipo de serviço vão continuar oferecendo e vão cobrar mais caro só, quem sabe. Uhum. Então, essa é uma questão, né? A gente fala como, né? Aí talvez até dando um pouco o nome aos bois, né? A proposta, né, no Brasil é muito focada no WhatsApp, porque, enfim, é onde ocorreu aí uma grande disseminação, né? Então para mim é muito focado, assim, pensando na arquitetura que o WhatsApp tem, etc, etc. O que eu acho que é bem problemático já do ponto de vista, porque é uma das soluções possíveis, né, para esse tipo de aplicativo. Mas o que eu acredito que é bem complicado é que você engessa um tipo de aplicativo que é o mais utilizado, e tudo bem, você vai ter aí uma grande massa, né? Mas quem quer mesmo disseminar, né, desinformação, ou até se a gente pensar em outros cenários, né, sei lá, seja pedofilia, né, seja a disseminação de outros tipos de conteúdos que também sejam ilícitos de alguma forma, eles vão encontrar outras formas de tanto prover outros aplicativos, né, que os usuários possam migrar para esses aplicativos para fugir, né, desses mecanismos, se for no caso aí de até organizações criminosas, que não é o caso da fake news, mas em caso de organizações criminosas, né, sabendo que um aplicativo ele está mais sobre controle de alguma forma, ou que pode ter uma chave mestra, ou qualquer coisa do tipo, ele vai, né, as grandes organizações criminosas, elas têm dinheiro para desenvolver seus próprios aplicativos, para desenvolver seus próprios sistemas, né, de inteligência e de comunicação dentro desse cenário aí digital. Então, não custaria nada, né? Não é que não custaria nada, mas não seria uma coisa assim tão improvável de se acontecer, de haver uma construção de um aplicativo específico para comunicação dentro desse cenário mais criminoso, talvez, né? E ter essa migração. Não vamos mais usar aquele aplicativo porque sabemos que ele está ali, né? Sobre vigilância, né? Ele tem ali mecanismos que não são interessantes para nós. Claro. Então, acaba que quem a gente quer, de fato, detectar que esteja fazendo alguma atividade ilícita, não vai estar mais no aplicativo que está aí sobre vigilância, e a vigilância vai recair apenas sobre pessoas que, né, são inocentes, né? Claro. Então, no fim das contas, acaba se disseminando uma grande aplicação de vigilância, né? Então é um pouco temerário isso. E eu vou mais além ainda, né? É aquela velha história, né? De que você busca atingir uma determinada função para a lei, só que na verdade você acaba habilitando, né, um estado de coisas assim que pode ser muito prejudicial do ponto de vista da privacidade e da proteção de dados, né? Mas até numa perspectiva mais ampla de liberdade de expressão, de chilling effect, né, de perseguições feitas pelo Estado, porque a gente está falando da aplicação aqui de meios de controle, de vigilância, que você precisa ter um grau, né, institucional assim, do Estado muito forte para poder respeitar garantias processuais penais, por exemplo, né? E a gente sabe que o Brasil talvez não seja o melhor exemplo aí, né, de um país que respeita garantias fundamentais sobretudo dentro do processo penal, que eu acho que é aqui o que se busca, né, se buscar criminosos e coisas do gênero, né? E aí eu fico pensando também, Natália,
é sobre essa questão do hash, né? Porque se a ideia é você estabelecer hashes sobre mensagens, né? Você consegue identificar as mensagens. Se você tem a mensagem, você consegue chegar ao hash, né? E você consegue saber pelo hash que tal mensagem foi enviada para tal pessoa. Seria essa a ideia, né? De forma indireta, você está violando a própria privacidade de maneira geral de todas as pessoas, né? Por meio da violação de forma indireta da confidencialidade dessas mensagens. Isso pode acontecer, né? Sim, eu concordo muito com a sua visão disso, né? Porque você está violando a privacidade. Acho que fica bem complicado quando a gente pensa agora no cenário atual que a gente tem, uma lei de proteção de dados também no Brasil, né? De você estar violando a privacidade de muitos usuários, né? Porque, assim, uma coisa que né, a redação original, né? Que eu acho que agora a redação atual, ela, não sei se ela está prevendo isso, né? Acho que teve uma modificação, mas na redação original era assim, que era necessário guardar mensagens, né? Enfim, ter uma rastreabilidade de mensagens que viralizaram. Só que como que você vai saber a priori quais mensagens vão viralizar? Isso é uma coisa que não tem como você ter uma bola de cristal para saber, essa mensagem que vai sair desse usuário vai atingir 1000 encaminhamentos daqui 15 dias, então eu vou guardar a partir de agora, e essa mensagem não, né? Então, você vai acabar tendo que guardar tudo que está saindo para depois, caso não viralize, você jogue fora aquelas que não viralizaram. Então você está criando realmente um mecanismo aí de vigilância massiva, né? Sem que resolver o problema, sob o meu ponto de vista, não vai resolver o problema. Tá infringindo aí vários direitos, né? Relacionados à privacidade e proteção de dados, e ainda tem um detalhe que quando a gente pensa, né, se a gente for pensar pelo lado dos provedores das aplicações, já que, né, aqui eles estão visualizando, como eu disse, né, uma aplicação específica, mas como o texto às vezes é um pouco aberto, na hora da aplicação, pode ser que aquele provedor menorzinho, que também tem uma aplicação de mensagem incluída no serviço dele, também vai ser afetado, né? Ou, dependendo aí, não sei, né? E aí, isso incorre também custos financeiros, viabilidade de modelo de negócios, e aí a gente pensa na própria liberdade mesmo, né? Dos modelos de negócio que estão incluídos aí, de iniciativa, né? Então, acho que são vários aspectos que precisam ser levados em consideração, né? Eu também fico pensando, né, se a ideia é você ter um mecanismo de rastreabilidade, né, a ideia seria que toda vez que você tiver uma determinada mensagem, o hash seja o mesmo para aquela mensagem, né? Você não poderia fazer hashes diferentes, aplicação de, sei lá, vocês podem explicar melhor, salt e coisa do gênero, né? Mas, ou seja, se eu mando para alguém uma mensagem dizendo eu te amo, ou melhor, eu te odeio, porque é disso que se trata na internet atual. Odeia-se muito e ama-se pouco, né? Mas eu mando lá eu te odeio. Diante dos mecanismos atuais, isso significaria dizer que todas as pessoas que mandassem a mensagem eu te odeio umas para as outras teria-se o mesmo hash, Natália? Seria isso? Bom, essa é uma questão bem complicada, mas eu julgo assim que normalmente quando a gente faz hash, a gente também coloca outras informações de metadado junto, né, para não ser somente a informação em si, né? Então, às vezes a gente coloca, que nem você falou, alguma coisa de sal, né, que é um termo bem técnico, né, na área de criptografia. Então a gente normalmente acaba atrelando de alguma forma algum metadado, mas realmente complica, né? Porque se você for pensar que você quer identificar textos iguais, por exemplo, precisaria ser igual mesmo, como você diz, né? Não é uma solução tão simples e inofensiva quanto
as pessoas possam imaginar, né? Então é bem... Então não quer dizer também que a pessoa encaminhou, né, essa mensagem. Pode ser simplesmente, né, em mensagens muito simples, simplesmente porque é uma coincidência, né? E pode ser complicado nesse sentido. E você tinha comentado antes que até o modelo do Telegram, né, que seria uma outra ideia. Então eu não faço criptografia fim a fim, né, que seria o desejável, né, para todos aqueles que usam um mecanismo do ponto de vista da proteção da confidencialidade das mensagens, né, mas se poderia então centralizar usando o modelo do Telegram. Então eu criptografo do meu terminal até o servidor do Telegram, e aí o Telegram, para passar a mensagem, vai ter que descriptografar e mandar lá para o outro lado, né? Quais são os riscos ou benefícios que você vê nesse possível modelo aí de criptografia? Bom, riscos... Bom, esse tipo tem os riscos que a gente pode pensar, né? No caso técnico, soluções centralizadas nunca são boas soluções, né? Porque a gente tem a tendência a ter um ponto único de falha, que a gente chama, né? Então é um lugar onde é mais fácil, vamos dizer, que ele tem alguma vulnerabilidade e isso possa acabar, né, vazando dados ou coisas do tipo. Então isso não é nunca uma solução interessante, né, a gente ter esse ponto único de falha, né? Então centralizar não é uma boa solução, né, no sentido técnico, né, dizendo bem. Ou aí já pensando no caso do provedor em si, né, e aí questões até um pouco mais sociais, eu diria que não é interessante também o próprio provedor ter acesso às informações que trafegam, né, porque, enfim, a gente não sabe, né, no caso específico do Telegram, a gente sabe como que esses dados são armazenados, tratados, enfim, né, qual é os níveis de segurança. A gente confia que, né, a gente espera que, né, sejam usadas melhores práticas de segurança para armazenar esses dados, mas a gente não sabe, né, se de fato está ocorrendo isso, se não são usadas essas mensagens para fazer algum tipo de análises aí para outros modelos de negócio, vendidos, dados. A gente não tem nenhuma informação assim muito clara e, né, mesmo que eles falassem, né, como eles fazem o tratamento, até por ser em outro país e a legislação ser diferente, e aí entra toda a questão mesmo de fluxo internacional de dados, que complica toda a situação. E enfim, mas ainda que a gente, né, que tivesse tudo certo, né, a gente não teria certeza, né, quando a gente tem a aplicação, quando é a criptografia fim a fim, a gente sabe que em todo o percurso, né, aquela mensagem vai estar cifrada e que o provedor ele tem acesso, né, ao que está escrito ali, o que é, e nem nada disso. Então, é muito mais... a confiabilidade é um outro nível, né? que se tem aqui, privacidade e tudo mais. Então, acho que esse é um risco grande. Eu acho que no final das contas a gente acaba, né, como já ocorreu em outras tentativas de regular a criptografia, a gente acaba implementando medidas que não atingem quem se queria atingir ou não afetam quem se queria atingir e acaba se afetando as pessoas que não tem nada a ver com a história, diminuindo, a depender da forma como for implementado, mas diminuindo a segurança geral de todo mundo e no final das contas também diminuindo a própria privacidade, né, das pessoas que estão trocando mensagens legítimas aí, que eventualmente não querem, e têm o direito, né, de ter sua privacidade protegida nas suas comunicações. Até na Alemanha, né, Natália, tem lá o direito, inclusive o direito fundamental à integridade, à confidencialidade, né, o direito fundamental lá à segurança da informação, né, que é uma coisa que alguns comentadores também estudiosos aí já comentam aqui no Brasil, né, que é um avanço muito grande, né, dos alemães. Não sei se você já chegou a ter contato, estudar um pouco sobre isso.
nos seus estudos, né, nas suas andanças pela Alemanha, né? Um pouco sim, né? A gente tem realmente aqui tem uma coisa interessante aí, talvez até saindo um pouquinho, né? Só para um pouquinho, como eu percebo, né, por morar aqui já há algum tempo, a cultura da privacidade, né? Eu chamo, né? Eu imagino que isso é uma coisa que faz muita diferença, né? Como a população em geral tem essa visão, né? Da privacidade, não só, né, no meio digital, mas sim também transfere isso, né, para a internet e tudo mais, mas de uma forma ampla, né? Então as pessoas elas têm isso como uma preocupação básica no dia a dia, então a gente percebe que isso acaba fazendo diferença no próprio uso, né, das ferramentas, como que as pessoas elas interagem com o meio digital e com aplicativos e com tudo. Então, como eles são muito mais desconfiados também em relação às coisas, eu vejo aqui muita gente usando em vez de, né, WhatsApp, que é amplamente utilizado no Brasil, as pessoas já migraram para o Signal, por exemplo, né? Muitas pessoas, e pessoas assim que não são pessoas de uma bolha técnica, são pessoas mesmo não tão, são pessoas leigas, né, no assunto, mas que realmente têm aquela preocupação em mente de tem essa questão, né? Então é interessante sim observar esses avanços que tem por aqui também. E não é à toa, né, Natália, que os alemães foram a primeira lei de proteção de dados é alemã, no estado de Hesse, se não me engano, é o Hessen, né? E talvez não, com certeza, no início da década de 70, né, você já tem um histórico, né, uma sociedade preocupada, como você disse, né, a questão é muito mais evoluída. E nem dá para comparar com o Brasil, eu acho, né, nessa questão cultural, você que está aí vivendo o dia a dia, né, eu acho que é até covardia tentar fazer essa comparação, né. Mas é interessante observar, né, essa diferença, né, cultural, inclusive agora, né, aqui eu estou trabalhando num projeto, né, aí já também mudando um pouquinho, mas fique à vontade. O projeto que eu estou trabalhando, ele tem relação com o projeto Gaia-X, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas projeto Gaia-X é um projeto europeu bastante grande, de se fazer uma rede, uma nuvem federada, né, e segura, né, porque eles têm falado muito sobre soberania de dados, né, aqui na Europa. Então, esse projeto do Gaia-X, ele vem justamente aí para trazer soberania de dados, de tentar armazenar, né, dados de forma segura, né, dentro do espaço europeu, para poder também ter aí compartilhamento de dados respeitando a GDPR, então tem toda uma questão aí bem interessante. Esse projeto já está quase finalizando, né, que eles estão para entregar aí a toda a infraestrutura técnica, né, para isso, e a ideia é realmente aí revolucionar um pouco essa questão do fluxo de dados, né, que eles ainda acreditam que ainda tem coisas para aprimorar e para ficar mais em conformidade com a GDPR daqui. Quem sabe quando sair, Natália, você já fica convidada para vir aqui e explicar pra gente toda essa história aí do Gaia-X. Pode ser. Pessoal, a gente gostaria de agradecer demais a presença de vocês para falar sobre esse tema que é tão importante para a vida de todo mundo, né? E vocês puderam aí, eu acho que com esse projeto, né, e apresentando esse projeto, claro, não foi feito apenas por vocês, contou com todo o pessoal do Íris, né, tem um grupo de pessoas muito grande, né, e a gente pede aí para os ouvintes também que depois deem uma olhada lá no PDF, que a gente vai deixar lá no show notes, na rastreabilidade de mensagens instantâneas, né? Até dá para ler aqui a autoria, né? O Gustavo Ramos Rodrigues, Paulo Renata Silva Santarém, Vitor Barbieri Rodrigues Vieira, autoria, revisão da Laís Kurtz, da Luísa Couto Brandão, revisão externa da Natália Saltiuk Patrício, projeto gráfico da Felipe Duarte,
e projeto editorial Instituto de Referência Internet e Sociedade. Eu gostaria então de deixar aí mais 1 minutinho, 2 aí para vocês darem a sua mensagem final, eventualmente falarem alguma coisa que não deu tempo de falar, aí começando pelo Gustavo. Pessoal, queria só agradecer de novo pela oportunidade de estar aqui e falar que eu me tornei um fã do Segurança Legal em 2016, quando meu grande amigo Davi Teófilo, que já esteve aqui antes, me apresentou o podcast. Que legal! E era uma época em que eu estava começando a me envolver com os temas de governança da internet e estava começando a, inclusive, pensar sobre qual que seria meu tema de TCC, e aí eu decidi que eu ia começar a estudar criptografia a partir de um episódio do podcast de vocês. O episódio 127, que foi sobre a audiência pública do WhatsApp no STF, que inclusive conta com a participação do Renan, que é um cara que eu era fã e hoje em dia eu tenho a felicidade de chamar de amigo e colega. Então, para mim é muito especial a oportunidade de estar aqui. E eu queria convidar todo mundo para conhecer mais do trabalho do IRIS. Nós somos um centro interdisciplinar que está trabalhando desde 2015 com diversos temas relacionados à internet. Criptografia é um dos temas principais com os quais a gente trabalha. E a gente, antes desse estudo mais recente sobre rastreabilidade, publicou um estudo também bastante extenso sobre percepções de profissionais e ativistas e outras pessoas envolvidas com o tema da criptografia no Brasil sobre diversas controvérsias que existem em relação a esse assunto. Então, a gente entrevistou mais de 40 profissionais e enfim, pessoas engajadas com esse tema e perguntou para eles o que vocês acham sobre backdoor, o que vocês acham sobre o ambiente regulatório brasileiro, o que vocês acharam dos bloqueios do WhatsApp. E aí a gente sintetizou tudo e publicou num relatório que eu acho que é bastante interessante. Convido todo mundo a conhecer mais esse estudo específico e do nosso trabalho em geral. Muito obrigado. Certo. Obrigado. E a gente deve esperar as próximas partes do estudo de hacking governamental e varredura pelo lado do cliente também? Sim, a gente vai publicar, a gente está produzindo agora o de varredura pelo lado do cliente e ele vai sair aí num futuro não muito distante. Ótimo, ótimo. Natália? Bom, primeiro agradecer aí o convite para participar no podcast. Também venho acompanhando também o podcast já faz um tempo, né? Foi o meu colega aí, Diego Canavarro, que me apresentou, sim. Que me apresentou o podcast. Então, desde já faz alguns anos também que escuto e é um prazer, então, né, tá aqui. E também uma outra coisa, né, que foi bem, assim, também agradeço bastante, porque eu não faço parte do IRIS em si, né, eu fui convidada para fazer uma revisão externa, né, do estudo, e para mim foi um imenso prazer, né, ler o estudo, porque tá realmente muito bem feito, né, então, assim, tá imperdível para quem realmente quer se aprofundar no tema. É um estudo que vale a pena realmente a leitura, porque ele traz aí uma metodologia muito boa, então está muito sólido, né, um estudo que com certeza tem muito a contribuir para esse debate, né, no Brasil sobre aí rastreabilidade, né, então acredito que vale a pena, né, a leitura aí, e agradeço, né, mais uma vez aí. Muito obrigado. Nós, então, que agradecemos a presença do Gustavo Rodrigues e da Natália Salchuk Patrício, que nos explicaram aqui, nos ajudaram, lançaram luzes aí sobre essa questão da rastreabilidade de mensagens instantâneas. Nós agradecemos também a todos aqueles que nos acompanharam até aqui e nos encontraremos no próximo episódio do podcast Segurança Legal. Até a próxima. Até a próxima.